Povo de Deus, Salmo 102, arrependimento e esperança. Oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Esse é o título aqui em minha Bíblia Plenitude. Estamos mais uma vez diante do salmo mais abundante entre todos os 150 salmos. O que mais aparece é o salmo classificado como salmo de lamentação, e nós já temos aprendido em nossa caminhada em cada capítulo do salmo que os salmos de lamentações consiste em um salmista ou vários salmistas, uma nação que está sendo perseguido individualmente por um grupo interno do povo de judeu, ou por um inimigo externo, é isso? Ou o salmista individualmente, ou toda a nação está sendo perseguida. E também, nos salmos de lamentação, aparece muito o salmista com uma enfermidade. Muitas vezes ele está enfermo, ele está sendo perseguido por alguém do povo dele, ou por alguém externo, mesmo estando enfermo. E ele sempre está pedindo ao Senhor clamor, misericórdia. No geral, o salmista entende que o que ele está passando é Deus que está permitindo ou fazendo, e normalmente Deus está fazendo, porque ele é o causador do bem e do mal na mentalidade judaica, né? Não tem a figura do diabo. E ele também, no Salmo de Lamentação, nós temos aprendido que há muita questão de voto. Ele faz um voto ao Senhor, falando: Senhor, se o Senhor fizer isso, a partir do que o Senhor fizer, eu faço aquilo. É uma proposta, né? É uma barganha, mas é uma barganha saudável. No desespero, ele faz isso. Então, essa é a característica básica dos Salmos de Lamentação, que é muito abundante nos Salmos, entre 150 Salmos. E nós temos aprendido sobre isso. Nesse Salmo aqui, está muito claro que o salmista está com uma grave enfermidade. Entre os vários salmos, né, existem vários salmos que falam sobre enfermidade, né? O Salmo 6, o Salmo 22, o Salmo 28, o Salmo 30 e, entre outros, né, o Salmo 88, onde o salmista, com certeza, está passando uma situação de enfermidade grave. Ele sabe que a vida dele está em risco e ele pede ao Senhor misericórdia. E muitas vezes ele sabe, tem consciência de que é consequência do pecado dele. Ele sabe que ele cometeu um pecado. E ele sabe que aquele pecado tem consequência. Isso nós já temos aprendido também no Novo Testamento, tá? Que há muitas enfermidades que são resultado de pecado. Não são enfermidades naturais, e sim resultado de pecado. E aqui, no contexto geral do salmista, ele começa aqui, do versículo 1 ao versículo 12, ele fala dele, né? Da dor dele, do que ele está passando. Não sabemos se o inimigo aqui é externo ou interno, né? Mas é um inimigo que está assolando a vida dele. E aí depois, ele vai a partir do versículo 12 até o versículo 22, ele vai falar da nação. O negócio já começa a ampliar, ele não vai falar mais dele, ele está falando agora do povo dele que está sofrendo. Aí nesse caso aqui, já é uma questão mais específica, mais externa, né? Então ele está pedindo ao Senhor socorro para o povo, né? Para Deus lembrar de Sião. Então já é uma situação mais de nação, de povo. Aí depois, a partir do versículo 23, ele volta a falar dele de novo, individualmente. Então esse é o contexto geral, a introdução geral do Salmo 102. Vamos a algumas pontuações internas desse clamor, né, dessa dor desse salmista, procurando aqui algumas aplicações para a nossa vida e, na verdade, recordações, né? Como já falei, nós estamos aí no capítulo 102 e, basicamente, as questões passam a ser repetitivas e você vê que as dores e as dores são de muitos. Eu sempre falo, as dores deles são as nossas dores, mas apesar que eu acho até que nós passamos muito menos do que eles passaram, ok? Então, o versículo primeiro fala de súplica, né? Então, ouve, Senhor, a minha súplica. Eu sempre falo, súplica, clamor, eu penso que é algo a mais. É algo a mais do que aquela oração comum. Eu sempre faço a comparação.
Quem está orando, tá dando uma caminhadinha. É bom dar uma caminhada todo dia. É ótimo. Mas quem está clamando, quem está suplicando, já está dando uma corrida. Já é um passo a mais. Entendeu? E nós devemos procurar tentar trabalhar nossas vidas para alcançarmos. É bom caminharmos, né? Pelo menos caminharmos, mas procurar sempre progredir para uma corridinha, que é um clamor, que é a súplica, é algo que você se entrega mais, que você se envolve mais. Normalmente nós fazemos isso só no tempo da dor, quando o filho vai para o hospital, quando recebemos um diagnóstico ruim do médico, ou quando temos uma suspeita, quando temos uma causa na justiça, quando algo nos angustia, aí nós geralmente que tomamos a atitude de um clamor, de uma súplica. Mas esse clamor, essa súplica, ele poderia fazer parte, né, de nossa vida cotidiana, do comum. Porque muitas vezes nós não estamos com dor, mas tem alguém com dor. Né? Tem um familiar com dor, tem uma causa para resolver, não está nos trazendo aquela angústia, mas existe um problema. Agora, quando aquela angústia, aquela dor começa a chegar perto da gente, aí nós começamos a clamar. Mas o clamor, a súplica, deveria ser o normal. Porque, tanto para nós como uma forma preventiva, como para alguém, como um elemento de intercessão. Porque há pessoas, nós já aprendemos isso, que dependem de nossa intercessão. Se nós não orarmos pelos ímpios, ai deles. Se você não orar pelo teu familiar que é perdido, ai dele, porque Deus não tem relação com o ímpio. Deus tem relação com o seu povo. Quem não tem uma relação de perdão, quem não foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, esse está perdido. Deus não tem relação nenhuma com ele. Agora ele tem relação com o seu povo, que ora pelo ímpio. Deus ouve a oração do teu povo em favor do ímpio. Assim eu penso, assim tenho ensinado a vocês. Versículo 2, né? Minhas angústias, tá vendo? É a realidade. Angústia. Você tem vivido dias de angústia, meu irmão, minha irmã? Os salmistas viveram muito isso. O povo de Deus viveu muito isso. Versículo 2 também fala do clamar, né? E ainda pede, Senhor, depressa, Senhor. Venha me acudir depressa no versículo 2. Né? E você, de repente, tem estado nessa situação. Você tem pedido ao Senhor para agir depressa. E saiba que a tua oração foi muito feita nos salmos. Os homens de Deus, o povo de Deus fez a oração que você tem feito, minha irmã. O povo de Deus fez a oração que você tem feito, minha irmã. Isso faz parte do processo. Você não está sozinho. Não, não só acontece com você, não. Não, não, não. Acontece com todo mundo. Entendeu? E pode ser também que com você, pode ser consequência de pecado. Mas mesmo que você não encontre pecado nenhum em você, como aconteceu com Jó, né? Você deve continuar clamando. Você deve continuar buscando. Mesmo que você não entenda, você deve continuar buscando aos pés e para o colo do teu Senhor. Né? Depois de verificar a tua vida espiritual, ver se não tem nenhum pecado. Depois de ver as suas negligências. Quando eu falo não tem nenhum pecado, é no sentido de pecado consciente. Né? Pecado a gente sempre tem. A gente vai estar sempre em débito. Depois de verificar tudo, que você está fazendo pelo menos o básico, não está com aquele pecado planejado, e seus pecados são mais impulsivos naquilo que não são planejados, aí você descansa, continue buscando, espera no Senhor. Pare com esse negócio de querer entender, meu irmão. Meu irmão, pare com esse negócio de querer entender. Eu não entendo isso aqui, eu não aceito isso aqui. Tira esse vocabulário da tua boca, eu não aceito. O único vocabulário que deve estar na tua boca de não aceitar, eu não aceito pecado em minha vida. Aí tudo bem. Agora, quando acontece alguma coisa, você fala para Deus, eu não aceito. Quando você se refere a Deus e usa a expressão eu não aceito, isso é um problema sério. Foge disso, que isso é caminho de crise. Você não tem condição nenhuma de falar para o Altíssimo, o El Leon, o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que você não aceita. Você não sabe o que está falando. Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que dizem. Ok? Então, clamor, vai depressa, vai, clama ao Senhor, chora, pede para ele depressa, você pode pedir à vontade, pode perguntar por que isso, me dá essa resposta. Você pode pedir resposta, você pode chorar, você pode reclamar em temor, com respeito, ok? E chora, é muito bom chorar. E lembre-se sempre que na história, os apóstolos, os grandes homens de Deus, os grandes homens de Deus que viveram o Evangelho muito mais do que nós vivemos, eles passaram por isso também.
Então você vê aqui no versículo 3 que é uma enfermidade. Meus dias estão se desvanecendo no versículo. Os meus ossos ardem como uma fornalha. Então o negócio é grave, o negócio é angustiante, né? Ele está passando por isso. E chega até a perder a fome no versículo 4. Ele esquece de perder a fome, né? O coração dele está ferido no versículo 4. O negócio é grave, o negócio é angustiante. Ele sabe que está à beira da morte. Ele está gemendo no versículo 5. Dói, ele geme de dor. Tá vendo? No versículo 8 tem algo que aparece muito nos salmistas. Os meus inimigos me insultam a toda hora. A pessoa já está mal, já está no buraco, ela precisa de uma mão. Aí vem lá alguém, tá bem feito, tá vendo? Aí você foi, tá vendo? Eu te falei. Quem não ouve cuidado, escuta coitado. Falei contigo. Aí a pessoa já está na dor, já está no buraco. Às vezes tem uma mão, tem palavras de morte, tem acusação, tem mais terra. A pessoa quer que sepultar logo a outra. Já está no buraco, ela quer sepultar. Então quem está em momento de dor, ela precisa de apoio. Se você não pode dar apoio, não acrescente dores. Guarde isso. Quem está no momento de dor precisa de apoio. Se você não pode dar apoio, não acrescente dores. Ela já está com a consequência, né? Ela já está recebendo o preço do erro dela. Você vai dar uma de juiz e querer sentenciá-la mais ainda com as tuas palavras, né? Com as tuas verdades, com o teu peso? Não. É preciso no momento de ser auxiliada. E tem pessoas que aproveitam também a fraqueza, a fragilidade, para ir atacar. Já atacam na saúde. Quando vê que a pessoa está fraca, aí que ganha um ânimo para ir atacar. Isso acontecia no passado, acontece até hoje. E eu espero que não aconteça na sua vida, meu irmão, como um agente do mal. E também esperamos que Deus nos livre dessas pessoas que têm esse tipo de atitude, ok? Aí no versículo 9 ele tem uma expressão aqui enigmática que parece mais algo simbólico, né? Por pão tenho comido cinza. Cinza é uma comida. E misturado com lágrimas a minha bebida, né? Então possivelmente seja aqui uma expressão aqui. Há umas pessoas que vão entender aqui que ele não tem comido o pão aí seria o pão da vida, a lei de Deus, né? E ele deixou de comer a lei de Deus, né? Para se misturar aí, no caso, para pegar algo podre, algo ruim, né? E por isso vem as consequências, ele chora, né? E o que ele bebe, como bebida, seja vinho, ou seja água, acaba se misturando com tantas lágrimas que ele chora. Então aqui tá mais para uma expressão poética, né? Seja o pão literal, simbolicamente falando, né? Ele não está comendo pão, ele está sem fome. Não, o que ele come são as cinzas, né? Ele está ali no chão ali, essa cinza o vento bate, ele acaba cheirando, ele acaba de alguma maneira ingerindo aquilo, direto ou indiretamente. Então tudo indica que é uma expressão poética que nós não sabemos exatamente o que quis dizer. Mas a verdade é que retrata aqui um estado ruim, de calamidade, sabe, de dor. Essa é a mensagem básica, né? Aí ele vai entender no versículo 10 que isso é resultado da indignação, da tua ira, da ira de Deus. Por causa da tua indignação e da tua ira. Ele tem entendimento que é resultado de pecado na vida dele, né? E isso é muito comum nos salmos. Eles sabem que Deus é que faz isso. Deus faz a ferida e cura. Nós temos aprendido isso constantemente no livro dos salmos. Consequência de pecado, ok? Aí no versículo 12 ele começa a falar da nação, né? Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e memória do teu nome de geração em geração. Levanta-te e terás piedade de Sião, tá vendo? É o povo. Sião é a fortaleza que Davi conquistou e lá foi construído o templo de Salomão, né? Então, compadece, é tempo de te compadeceres dela, de Sião, de um povo. Vamos ao 14. Porque os teus servos amam até a expedição. Os teus servos, olha o plural aí. Tá vendo? Aí vem o versículo 15. Todas as nações temerão o teu nome, temerão o nome do Senhor. E nós temos visto isso
cada vez mais abundante nos Salmos. Eles começam com aquela ideia restrita, né, de um Deus restrito, e já começam a entender que começa a história, Deus chamando Abraão e uma relação com um povo restrito, eles começam a perceber que no filme de Deus é ampliado para todas as nações, né? Lembra daquela canção antiga que nós já conhecemos, que pode ser a tua canção da sua devocional de hoje? Todas as nações virão e adoram e se prostrarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Aí depois vem o coro, né? Ó Rei das Nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Então, eles já começam a entender que no final de tudo as nações, todas as nações, se renderão. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No final do filme vai ser muito bom. O final do filme vai ser glorioso. Ok? Versículo 17, versículo 16, porque o Senhor edificou Sião, apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado. Viu? Deus é o Deus que atende a oração do desamparado. Você tem estado desamparado pela sua família? Tem se sentido desamparado pela sua família? Por um amigo, por uma amiga, pela esposa, pelo esposo, por alguém próximo? Né? Por tua nação? Né? Por tua igreja em si, né? Tem. Deus é o Deus do refúgio do desamparado. Né? Busca ele, meu irmão. Busca ele, minha irmã. Né? Aí, a partir do versículo 23, ele volta a falar dele de novo. Ele falou um pouquinho da nação. Ele fala dele, fala da nação. E agora ele volta a falar dele de novo. Versículo 23. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Tá vendo? Ele tem ciência de que o pecado dele acabou abreviando os dias dele. Isso é uma verdade, tá? Não sejais demasiadamente louco, porque senão morrereis fora do tempo. Assim como você pode prolongar os seus dias. Honra teu pai e tua mãe, e serão prolongados os seus dias. Deus determinou um tempo para nós aqui. Esse tempo pode ser estendido, como pode ser diminuído. Ok? Nós temos dias, nós temos a nossa participação no filme aqui nessa terra tem limite. Um dia nós seremos retirados do filme, ok? E pode ser que a gente ganhe mais alguns capítulos, né? Alguma participação especial a mais no filme, ou então você pode ser tirado do filme antes do tempo. Então procure fazer a tua parte nesse grande filme de Deus, que no final vai ser bom para todo mundo, ok? Então ele entende que Deus fez isso, então ele continua clamando, né? Dizia eu, Deus meu, não me leves a metade de minha vida, tá vendo? Então ele tinha uma grande perspectiva e agora ele está com a perspectiva de morrer bem antes do que da perspectiva dele, né? E ele está clamando ao Senhor. Olha, ele dizendo aqui, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra de tuas mãos. Então ele mostra aqui que ele tem uma visão monoteísta, contrário à visão politeísta daquela época. Ele sabe, ele confessa, ele sabe que o Deus dele é criador de todas as coisas. O restante é tudo ídolo, né? Eles perecerão, mas tu permanecem. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Aí depois, no final, ele ainda fala um pouquinho do povo, né? Mas essencialmente ele está falando dele. Ele reconhece o Deus dele como El Shaddai, o Elião, o Todo-Poderoso, um Deus que tem um projeto, e esse projeto vai acontecer. E ele quer fazer parte desse projeto, de maneira recebendo mais vida, recebendo saúde, recebendo perdão pelos pecados dele. Que assim seja na vida, assim como foi na vida do salmista, que nós temos aprendido, que seja na minha vida, que seja na sua vida, buscando sempre o Senhor, chorando sempre no colo dele e deixando de lado toda e qualquer blasfêmia, ira e tentativa de compreender o que não é para você compreender. E repetindo sempre,
O que você precisa, você já tem. Você não tem que compreender tudo. Basta lhe entender que no céu há um Deus todo-poderoso e que é bom e que todas as suas obras são perfeitas. Mesmo que você não entenda, basta lhe entender que há um Deus no céu. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.